Uma asa para lá, outra asa para cá. Eu agora estou... A tia Grazi está aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou contar uma história muito linda. É uma história também que aconteceu há muitos anos atrás. Foi um dos milagres que Jesus realizou. E esse se chama O Cego de Jericó. Vamos ouvir essa historinha? Naquele dia, Jesus caminhava com os seus discípulos, seguido por grande multidão. Ele saía da cidade de Jericó e no caminho, à beira da estrada, havia um cego chamado Bartimeu. Bartimeu também era um homem muito pobre, mas Bartimeu era um homem bom e também um homem de muita fé. Quando ele percebeu que uma multidão se aproximava, ele prestou muita atenção e ouviu que era Jesus. Então ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Algumas pessoas mandaram que ele se calasse, mas Bartimeu gritou ainda mais alto: Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, ouvindo os gritos de Bartimeu, pediu que alguém o chamasse. Bartimeu, venha, Jesus te chama. Bartimeu, então, deixa sua capa e vai em direção a Jesus. O mestre, olhando para Bartimeu, pergunta: o que queres que eu faça? Bartimeu, então, se ajoelha e diz: Senhor, que eu veja. Então Jesus, num gesto de muita bondade, põe suas mãos sobre os olhos de Bartimeu e diz: então, que você veja, você está curado, a sua fé te curou. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa historinha? Na verdade, ela não é uma simples história. Da mesma forma que as parábolas que Jesus contou tinham muitos ensinamentos, essas passagens do Evangelho que mostram fatos da vida de Jesus também têm muito a nos ensinar. Eu sei que é complicado entender que cada história, cada personagem, cada característica e atitude desses personagens podem ser trazidas para o dia de hoje, podem ser relacionadas até com as nossas atitudes. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que usar a nossa fé raciocinada. Tudo que nós já aprendemos até hoje, a gente tem que usar para tentar entender o que tem por trás dessa historinha. Para ajudar vocês, a tia resolveu fazer uma coisa muito legal. Viram como eu tô? Agora eu vou ser detetive do Evangelho e eu conto com vocês para me ajudarem. E a gente vai começar, já vamos estrear aqui com essa nossa história do cego de Jericó. São muitos detalhes. Vamos começar então? Primeiro vamos falar de Jericó. Onde fica Jericó? É uma cidade próxima a Jerusalém, lá na Palestina. E na passagem diz que Jesus saía de Jericó, cercado por multidão e também pelos seus discípulos. E que à margem, na beira do caminho, então fora do caminho, havia um cego. Esse cego era Bartimeu, filho de Timeu. Por que será que fala que ele estava na beira do caminho? Porque Jesus é o caminho. É como se Bartimeu estivesse seguindo um caminho diferente do que Jesus nos ensinou. Ele estava no caminho errado. Bartimeu, ele estava na escuridão, porque ele é cego. E aqui a gente tem uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Jesus falou-lhes novamente nesses termos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, a gente já viu que Bartimeu não estava no caminho de Jesus. Então, ele estava cego, ele estava na escuridão. Mas ele percebe a presença de Jesus. Muitas vezes, a gente faz algo que não é legal, mas lá no fundo do nosso coração, da nossa consciência,
a gente ouve um chamado, a gente percebe os ensinamentos de Jesus, percebe a presença de Jesus e aí a gente toma a iniciativa. A nossa fé faz com que a gente grite: Senhor, tenha misericórdia de mim. E vocês se lembram quando eu contei que a multidão fala para Bartimeu se calar? Quando a gente toma essa iniciativa, quando a gente começa a se movimentar em direção a Jesus, em direção à luz, é muito comum aparecerem vários problemas, várias dificuldades, pessoas nos criticando, pessoas dizendo assim: nossa, que barango, você falando de Jesus. Ou então: você vai no grupo espírita? Não, vamos para aquela festa, muito mais divertido. São essas pessoas falando para Bartimeu se calar. E aí o que Bartimeu faz? Ele se cala? Não, ele grita mais alto. Então nós temos realmente que ter muita fé e acreditar que esse nosso caminhar em direção a Jesus é um passo muito importante. Então a gente não pode desistir, não pode desanimar. E quando Jesus escuta o chamado, os gritos de Bartimeu, o que Jesus faz? Ele caminha em direção a Bartimeu? Não. Ele pede que alguém vá até lá. Por quê? Primeiro, vocês se lembram daquela passagem do Evangelho que a tia contou, onde Jesus acalma a tempestade? Jesus estava no barco o tempo todo, mas ele esperou que os seus discípulos o acordassem. Aqui também, ele espera que Bartimeu vá até ele. Quem tem que tomar essa atitude de caminhar até Jesus é o Bartimeu, somos nós. E mesmo assim, Jesus nos auxilia. Ele manda até nós pessoas para nos ajudarem nas nossas dificuldades, nossos mentores espirituais, espíritos de luz, todos com essa incumbência, com essa tarefa de nos ajudar. E aí, as palavras dessa pessoa dizendo: vamos, coragem, Jesus te chama, fazem com que Bartimeu, então, largue a capa. O que significa essa capa? Seriam as máscaras que nós usamos. Às vezes a gente não é uma pessoa tão boa assim, mas a gente finge que é. A gente finge que está fazendo bem. A gente às vezes faz esperando algo em troca. Olha, só que quando a gente se coloca diante de Jesus, a gente não tem mais essas máscaras, porque Jesus consegue ver como nós somos de verdade. Ele consegue enxergar a gente, nosso coração e até os nossos pensamentos. Então Bartimeu deixa para trás essas máscaras, essa capa, e se coloca diante de Jesus. E aí o que Jesus faz? Ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu faça? Por que será que ele perguntou? Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Então por que ele pergunta? Primeiro, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Lembra? Nós podemos fazer as nossas escolhas, mas a gente tem que assumir as consequências. Nós somos responsáveis por essas consequências. Mas, tia Grazi, é claro que Bartimeu quer enxergar. Não. Às vezes a gente não sabe o que pedir. A gente pede alguma coisa que não é o melhor para a gente. Bartimeu podia pedir riqueza, poder. Ele não era um mendigo à beira da estrada. Mas o que ele pede? Senhor, que eu veja. Olha que simples. É por isso que a nossa prece não precisa ser complicada, cheia de palavras bonitas. Simplicidade. A gente tem que saber o que a gente quer. E Bartimeu sabia o que ele queria. Ele queria mesmo deixar a beira da estrada e seguir o caminho de Jesus. Ele queria enxergar todas essas belezas que haviam à sua volta e que até então ele não enxergava. Ele queria enxergar os caminhos para ele poder mudar, para ele poder fazer o bem. E então é isso que ele pede para Jesus. O que Jesus faz? Diante desse pedido de Bartimeu, Jesus, com toda a sua misericórdia, coloca suas mãos sobre os olhos de Bartimeu e diz assim: então, que você veja, a sua fé te curou.
E a partir daí, Bartimeu volta a enxergar e passa a seguir Jesus no seu caminho. Viram que legal? Viram quanta coisa a gente pode aprender se a gente usar tudo aquilo que nós estamos estudando, tudo aquilo que a gente vê nas nossas aulinhas, né? A gente percebe quanto ensinamento Jesus nos passa através dessas passagens do Evangelho e através das suas parábolas. E agora a Tia Grazi sempre vai estar aqui, como detetive do Evangelho. Nós vamos juntos entender cada passagem, cada pedacinho, tá bom? Espero poder contar com vocês. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!